Peço que aqueles que estão na cozinha se acheguem ao salão, vamos tomando seus lugares, vamos dar início ao nosso culto. Quando estiver tocando o prelúdio, esse é o momento que você tem de oração silenciosa. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, novamente, ó Pai, agora com esse momento, Senhor, de adoração. O Senhor possa, ó Deus, cuidar de nós, ó Deus, nesse tempo em que nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Senhor, para cantar louvores ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, este culto, que esse culto, Senhor, possa ser reflexo, ó Deus, daquilo que nós fizemos, ó Deus, durante a nossa semana, Pai. Abençoa, Senhor, a pregação da Tua palavra, as leituras, as orações, os dízimos e as ofertas também, ó Pai. Abençoa, Senhor, cuida para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pedir para aqueles irmãos que puderem ficar em pé. Pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no capítulo 1. Vou pedir para o nosso irmão Messias fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 27. Gênesis 1, de 1 a 27. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas, e dê semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus,
para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e seja para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, aos quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus seja louvado pela leitura da tua palavra. Irmãos, ainda em pé, vamos continuar adorando o Senhor, agora com o cântico Tanto Deus Amou.
Seu irmão Tiago? Irmão Tiago, vem até o púlpito fazer uma oração de adoração, por gentileza. Vamos orar. Ó Pai de amor, como nós acabamos aqui de cantar, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, nós que antes éramos inimigos do Senhor, injustos, desobedientes, rebeldes ao Teu nome, mas pela Tua soberana vontade e graça, o Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu nos amar, Senhor. E no devido tempo, nos chamar com poderosa mão, Senhor. E por isso nós estamos aqui hoje para louvarmos o Teu grande amor sobre as nossas vidas, Senhor. Não só perdoando os nossos pecados, mas através da ação do Teu Santo Espírito, nos transformando, Senhor, de glória em glória. Nós aqui, Senhor, podendo, como filhos Teus, desfrutar dos Teus cuidados como nosso Pai. E crendo, Senhor, nas Tuas maravilhosas promessas, de que o Senhor hoje está preparando moradas para nós e logo em breve, Senhor, quando Jesus voltar, nós podermos estar com o Senhor, gozarmos da Tua presença, Senhor, vermos como o Senhor é e desfrutar, Senhor, desta comunhão, desta alegria todos juntos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pela Sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos continuar adorando o Senhor agora com... vamos preparar nosso coração. Esse é um cântico para a gente preparar nosso coração para a confissão de pecados. Então, o cântico, o Rei da Glória.
meus irmãos que abram no Salmo 79, versículo 9. Sentado mesmo como estamos, vamos ler todos juntos? Salmo 79, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos, perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Irmãos, como eu tinha falado anteriormente, esse é o momento de confissão de pecados. Então os irmãos terão um tempinho, né? Vocês vão fazer as suas orações, sua confissão de pecados silenciosamente, e em seguida pedir para o nosso irmão Ricardo nos auxiliar com a oração de confissão. Senhor Deus e Pai, Tu és santo, Senhor Deus, em Ti não há nenhum mal, Senhor Deus, e por outro lado, Senhor Deus, nós somos pecadores, Senhor Deus, miseráveis e completamente, Senhor Deus, carentes da Tua glória, Senhor Deus. E por isso, Senhor Deus, nós Te pedimos, Senhor Deus, nos méritos de Cristo, Senhor Deus, que morreu na cruz por nós, não por nós mesmos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, tenha misericórdia de nossos pecados, Senhor Deus, quando substituímos, Senhor Deus, o louvor a Deus por qualquer outra coisa, Senhor Deus, ou usamos o Seu nome indevidamente, Senhor Deus, e quando pecamos, Senhor Deus, contra nossos irmãos também, Senhor Deus, cobiçando aquilo que não é nosso, Senhor Deus, caluniando, com palavras e pensamentos também vãos, Senhor Deus, frívolos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a abandonarmos o pecado, Senhor Deus, que tenazmente nos assedia, Senhor Deus. Nos ajude a buscar a santidade, Senhor Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que eu te peço, Senhor Deus, a começar em mim, para os meus irmãos também, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se colocar em pé, aqueles que puderem. Vamos continuar louvando o Senhor. Agora, esse é o momento de dízimos e ofertas. Enquanto nós estivermos cantando o cântico Não na Deus Maior, esse é o momento de você trazer seus dízimos e ofertas.
para o nosso irmão Léo vir até o microfone e fazer uma oração de agradecimento dos dízimos e ofertas. Oramos. Pai, obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, pela Tua presença aqui. Agora nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Pai. Em primeiro lugar, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, tem provido muito além daquilo que a gente precisa, Pai. Quero lhe agradecer, Deus, pela vida de cada irmão aqui, que foi fiel ao Senhor, Deus, através dos seus dízimos e ofertas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da liderança desta igreja, Pai. E eu te peço que o Senhor possa estar abençoando eles na aplicação desse recurso, dando sabedoria, Senhor. E que Teu reino, Senhor, possa crescer, Deus. Que através desta igreja, mais pessoas possam conhecer a Ti, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar? A palavra está com o pastor Denis. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós continuaremos a meditação deste último capítulo da segunda carta de Pedro. Hoje nós olharemos para alguns versículos a porção inicial do capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, 5, 6 e o 7. Vai ser essa porção que será lida hoje. Peço a você que acompanhe a leitura. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Até aqui, queridos. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela bênção de iniciarmos cultuando ao Senhor, cantando louvores que exaltam ao Senhor, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, e nos trazendo, Senhor Deus, essa esperança da volta de Cristo. Nós assim esperamos, nós aguardamos, Senhor. Não há Deus maior que o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse momento do nosso culto, depois de nós termos tido a oportunidade de ofertar, de confessar os nossos pecados, de ler a Tua palavra, Senhor Deus, de orar ao Senhor, de cantarmos louvores. Nós pedimos ao Senhor, Pai, a iluminação do Teu Espírito, para o entendimento, Pai, desse texto, para que vivamos de acordo com a Tua palavra, para o Seu inteiro agrado, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, e Pedro inicia esse capítulo falando aos amados, ou seja, falando aos crentes, falando aos cristãos, para que eles fossem despertados à palavra de Deus. Isso foi o que nós vimos nos 3 primeiros versos. Pedro está alertando os irmãos a um escárnio que estava acontecendo, e hoje nós vamos começar a ver esse escárnio.
o escárnio, é importante nós entendermos que a zombaria, a tradução de escárnio é zombaria, né? Mas o escárnio aqui que esses falsos mestres estavam fazendo, que esses ímpios estavam fazendo, era provocar deliberadamente uma interpretação errônea da segunda vinda de Cristo, né? É isso que eles estão tentando fazer. E Pedro vai explicar aos irmãos no decorrer do capítulo 3. E é isso que Pedro defende com relação àqueles que estão deturpando ou tentando deturpar a palavra de Deus. Ele vai alertar e falar sobre isso nos versos finais do capítulo 3. Mas, para que nós possamos estar firmes diante da doutrina que nós acreditamos, que nós aprendemos, nós precisamos ser despertados à palavra de Deus. Não é à toa que, como eu disse aos irmãos, começando o capítulo 3, falando aos amados, Pedro diz para que eles precisavam ser despertos, a sua lembrança precisava ser trazida à memória, o que eles precisavam conhecer com relação à palavra de Deus. Como os irmãos eles seriam despertados, nós vimos que eles vivendo a igreja do Senhor, eles entendendo que eles foram escolhidos pelo Senhor, entendendo que eles foram salvos pelo sangue precioso do Filho Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, os cristãos precisavam entender que aquilo, né, que eles estão recebendo agora, diferente do capítulo 2, que nós vimos o interlúdio lá, falando dos falsos mestres, eles foram amados, eles são amados de Deus, eles precisam viver, né, a fé, vivendo a igreja, entendendo que a igreja é a reunião daqueles amados, aqueles pecadores sim, mas que foram salvos e amados por Deus, eles precisavam viver a igreja. Isso os despertaria a palavra de Deus. Eles precisavam entender que a mente deles foi esclarecida. Cristãos maduros, cristãos vão amadurecendo, cristãos vão crescendo, eles vão entendendo que a mente dele foi transformada. Deus nos transforma por inteiro, o Evangelho vai nos ensinando dia a dia que nós precisamos aprender. E a nossa mente agora, nós temos a mente de Cristo, nós vimos isso também, para sermos despertados à palavra de Deus. Nós vimos que Pedro traz aos irmãos o que foi ensinado pelos apóstolos, estava ali sendo ensinados, visto que a igreja tinha mais de 30 anos, de acordo com a escrita da carta de 2 Pedro, então ensinado pelos apóstolos e também o que foi dito pelos profetas. Ou seja, tudo aquilo foi trazido à memória dos irmãos para que os irmãos sejam despertados à palavra. A importância dos ensinamentos, do fundamento da fé. É importante que a igreja aprenda, que a igreja cresça naquilo que ela conhece sobre Deus, isso os despertaria para a fé. E, ao mesmo tempo, Pedro diz no versículo 3, que nos últimos dias, como diz o autor de Hebreus, né, a partir da vinda de Cristo, né, nós temos ali a sua vida, a sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, inaugura-se ali os últimos dias. Então ele diz que nesses últimos dias vão vir escarnecedores com seus escárnios. E como eu disse aos irmãos, nós vamos meditar nesses versículos que vai começar a falar para nós desse escárnio que eles estão tentando fazer. Virão nesses últimos dias escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então é uma marca desses escarnecedores querendo deturpar a palavra de Deus. E cristãos que são despertos pela palavra, o que eles vão fazer? Eles vão estar atentos. Eles vão discernir. Isso não é de Deus. Isso não agrada ao Senhor. Isso não faz parte da igreja. Isso não é a vontade do Senhor. Nós precisamos viver a fé. Isso, queridos, vai nos despertar a fé. Isso vai nos despertar a viver a verdade do Senhor. Mas hoje, nós vamos ver algo ao qual também está relacionado à palavra, mas que Pedro agora, confrontando aquele entendimento que eles estavam tendo, ao tentarem deturpar a palavra de Deus, Pedro vai agora trazer aos irmãos a veracidade da palavra escrita e dita pelo Senhor. Irmãos, veracidade é o atributo, é a qualidade do que é verdadeiro, né? A veracidade, ela é a qualidade
daquilo que é conforme a verdade. A veracidade é fidelidade. Então, nós vamos meditar nesses versos posteriores aqui, 4, 5, 6 e 7, como Pedro vai trazer para eles conceitos dos quais eles já sabiam, mas há uma descrição ali no versículo 5 que eles deliberadamente esquecem. Então, ou seja, conceitos que são naturais para aqueles que estão ouvindo, ou seja, não é novidade para esses falsos mestres o que eu vou trazer aqui. Não é novidade para os falsos mestres o que eu vou pregar, como se estivesse dizendo esse Pedro. Mas eles deliberadamente esquecem porque eles estão deturpando a palavra de Deus. Eles estão tentando deturpar essa doutrina da segunda vinda de Cristo. Então ele passa no versículo 4 a dizer, a falar, a explicar aos irmãos o que esses falsos mestres estão ensinando. O que eles estão dizendo? Então, Pedro utiliza desse pensamento que eles estão tentando dizer acerca da palavra e Pedro traz a verdade. Eles estão querendo trazer um ensinamento falso e Pedro está explicando a veracidade. O que é verdade, o que é fidedigno, o que é fiel. Irmãos, esse tipo de ensinamento que os falsos mestres estavam tentando, e quando eu quero dizer ensinamento, eu não quero só focar na segunda vinda de Cristo. Eu estou falando de outros ensinamentos. Nós somos, por vezes, seduzidos a duvidar de alguns princípios que a palavra de Deus nos orienta. Isso é muito sério, porque assim, queridos, isso tem a ver com a suficiência das Escrituras. É um assunto que ele é debatido por ser tão importante. Eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder. Eu preciso que você reflita. E reflita sobre isso. A Escritura é suficiente para você? Quando eu digo que a Escritura é suficiente ou não para você, você deve pensar da seguinte forma. É a Escritura que norteia a minha vida? São os princípios de Deus aos quais delimitam a minha decisão de fazer isso ou aquilo? Realmente a palavra de Deus ela é suficiente? Eu não preciso de outra coisa para agregar a palavra de Deus para que eu tenha o que é essencial para a minha vida? Pense sobre essas perguntas. Porque essa dúvida que os falsos mestres estão tentando implantar para que os irmãos duvidem daquilo, dessa doutrina no coração segunda de Cristo, é o que Pedro está dizendo assim, olha, eu vou trazer para vocês, amados, porque está falando agora com os amados, capítulo 3, versículo 1. Eu vou trazer agora para vocês, amados, que vocês precisam estar assim, cientes de que a fidelidade, a veracidade, a exatidão, o que é verdadeiro é a palavra de Deus. Não são os pensamentos. As gerações mudam, queridos. Coisas que eram princípios humanos para a geração passada, hoje as pessoas estão desconstruindo. Não tem essa palavra? Desconstruir, né? Usa muito essa palavra, estão desconstruindo. Mas a palavra é verdade para você? Você crê que a palavra é verdade? Acontece que muitos cristãos, quando eles se deparam com os princípios, com as palavras, com os mandamentos de Deus, eles rapidamente percebem que esses mandamentos, muitas vezes, confrontam as suas paixões e vontades. Aí o que eles fazem? Não. Aí a Igreja Batista pensa dessa forma. Então, na verdade, eu não sou muito batista nisso. Né? Então é o pastor que, na verdade, tem essa visão. Eu não tenho muito essa visão. Porque, na verdade, não é a igreja, sendo ela batista, presbiteriana, assembleiana, a questão não é o pastor. A questão são os princípios que são expostos a você. Você começa a duvidar porque, na verdade, a palavra pode ser no seu coração não suficiente. E aí coloca em dúvida. E era essa artimanha que os falsos mestres estavam tentando implantar no meio da igreja, o qual Pedro vai confrontar. Por que esse breve resumo que eu trouxe aos irmãos, versículo 1, 2 e 3, eu quis trazer à sua memória a ideia de ser despertado a palavra? Porque imagina, irmãos, amados,
que iniciam ali, depois daquele interlúdio do capítulo 2, falando de falsos mestres, Pedro está enfatizando: irmãos, nós precisamos estar despertos. Você está tendo vida de igreja? Você está afirmado nos princípios da palavra de Deus? Você entende que você pensa de maneira diferente do mundo? Você entende isso? Você entende que os fundamentos foram ensinados para que a gente possa ter uma firme rocha no qual nós firmamos os nossos pés e caminhamos? Vocês estão discernindo as coisas? Vocês não estão sendo levados pelos ventos de doutrina? Me parece que Pedro está fazendo isso no capítulo 3, inicialmente, e agora no versículo... Desculpa, o capítulo 3, no versículo 3. Agora no versículo 4, ele passa a dizer aos irmãos o que aqueles falsos mestres estavam dizendo. Por isso que assim, é como se Pedro estivesse trazendo para a igreja: olha, aqui está a palavra de Deus. É isso que ela diz. Você crê? Você vive a palavra? Se você for desperto pela palavra, você vive a palavra. Então, rapidamente, você vai perceber que o que esses falsos mestres estão dizendo é mentira, é falso, é engano. Eles estão escarnecendo, eles estão deliberadamente tentando levar você ao erro. Mas crentes despertos não são levados ao erro. Por isso, meu irmão, fique desperto. Minha irmã, fique atenta. O mundo vai querer te levar para princípios que são contrários ao Senhor. Vai interferir, o mundo vai querer interferir na sua masculinidade, vai querer interferir na sua feminilidade, vai querer interferir na maneira como você cria os seus filhos, vai interferir na maneira como você vive família, vai querer interferir na maneira como você se comporta, vai querer interferir na maneira como você pensa. É uma estratégia de Satanás. Mudar o pensamento. E uma característica de Satanás, lá em Mateus 4, deixa claro, ele começa a trazer dúvida. Não foi assim que o Senhor disse? Deus não diz isso? Deus não diz isso? Na tentação. Olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Lança-te daqui abaixo, os anjos vão te sustentar. Utilizando dessa aplicação errada das Escrituras para tentar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus o responde com a própria Escritura. Então, queridos, isso é algo que para nós precisa estar firmado. Você crê na veracidade da palavra de Deus? Na verdade, na fidelidade deste livro que está nas tuas mãos? Hoje vai ser um momento de nós refletirmos sobre isso. Pastor, eu creio que a Bíblia é a verdade de Deus. É que quando eu vejo descobrimentos da ciência, né, quando vai confirmar o que a Bíblia diz, então você está indo errado. Você está indo da ciência para a Bíblia. Por que você não vai da Bíblia para a ciência? Por que você não vai da verdade para a hipótese? Agora você vai da hipótese para a verdade? Cristãos muitas vezes fazem isso. Isso é um perigo para a nossa vida. O que Pedro diz? Versículo 4 do capítulo 3. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Por quê? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê que Jesus vai voltar? É interessante que eles não perguntam quando Jesus vai voltar. Você percebeu? Eles não falaram isso. Eles falaram: onde está a promessa da sua vinda? Ele está colocando em dúvida aquilo que o próprio Jesus disse, que ele voltaria. E o que eles dizem aqui? Olha, já os nossos antepassados já dormiram, já morreram. Os próprios apóstolos já estão morrendo. Tiago, o Estevão já morreu. Ou seja, eles já morreram. E as coisas permanecem como desde o princípio. É interessante nessa fala, queridos. É um versículo relativamente curto,
mas de uma artimanha de engano muito grande. Se alguém chega para você e fala assim, você crê que Jesus vai voltar? Olha, foram mais de 2000 anos, ele não voltou. E aí, você continua crendo? E se parar para pensar, continua a mesma coisa. A maldade do mundo, as guerras. Já parou para pensar? Ô crente, já parou para pensar, cristão? É a mesma coisa. Olha a artimanha, queridos. Eles pegam algo que o Senhor Jesus prometeu. É nesse capítulo que Pedro vai falar que para o Senhor, um dia como 1000 anos como um dia. Vai chegar lá na frente, ele vai explicar. Né? Ele vai explicar mais sobre a segunda vinda. Mas ele está trazendo aqui o que os falsos mestres estão dizendo. Eles estão colocando dúvida. É isso mesmo, então? E sabe o que é interessante, queridos? O próprio Jesus fala sobre o seu retorno. O próprio Jesus fala sobre isso. Então, o que eles começam a trazer, a atacar a veracidade daquilo que Jesus disse. Então, se Jesus disse que vai voltar, ele não voltou, as coisas continuam mesmo como era desde o princípio. Assim, será que é verdade mesmo? Será que ele vai voltar mesmo? Passou tanto tempo já. Em Tiago, capítulo 5, né, que foi escrito cerca de 10 anos, né, a menos que segunda Pedro, aqui mais ou menos, lá para o ano 50, pouco mais de 10 anos, já era uma dúvida dos cristãos lá. Uma dúvida, não que no princípio, mas era algo, desculpa, eu não vou colocar como uma dúvida dos cristãos, era uma doutrina a qual já despertava algo no coração dos irmãos. Veja só, Tiago, a carta de Tiago no capítulo 5, ele diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Capítulo 5, versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas. Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, ou seja, lá na época de Tiago, como disse aos irmãos, 10, 16 anos mais ou menos da escrita, já havia esse ensinamento para a igreja. Olha, sejam pacientes, o Senhor Jesus vai voltar. Assim, antes do Senhor ascender aos céus, a pergunta dos discípulos foi: vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Era uma pergunta da volta de Jesus. E claro, queridos, é um desejo que nós temos que ter no nosso coração, é a volta do Senhor Jesus. Na volta do Senhor Jesus, todas as coisas vão ser restauradas. Na volta do Senhor Jesus, nós vamos eternamente viver com o nosso Deus. Não vai ter mais pecado, nem choro, nem luto, nem dor. Então, você pensar dessa perspectiva, dessa esperança futura, é claro que o seu desejo deve ser a volta do Senhor Jesus. A questão é, você crê que essa volta, ela é real? Você crê que quando o Senhor Jesus, ele disse que ele ia preparar morada, você está certo? Você tem a certeza de que isso é promessa para você? Isso é promessa para a igreja? Quando o Senhor Jesus fala que a noiva de Cristo é a igreja, vai se encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Vão ter ali as bodas do Cordeiro. Essa é a certeza de que nós vamos sim viver a eternidade com o nosso Deus. Essa é a promessa. Agora, quando há esses falsos mestres falando assim, peraí, onde está essa promessa? Já passou muito tempo. E olha só a sutileza, por isso que eu disse a você com relação a esse versículo, precisa muito da nossa atenção. Olha o que eles dizem. Porque as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Epa! Devemos chamar muita atenção isso aqui. Eles falam, as coisas estão da mesma forma,
permanece do mesmo jeito desde quando o mundo foi criado. Irmãos, nós estamos aqui no ano 66, mais ou menos, depois de Cristo. Há 30 e poucos anos, o Senhor Jesus morreu na cruz. Então, eles não estão lembrando nem da vinda, nem da vida, nem da morte e nem da ressurreição de Jesus. Eles estão trazendo a reflexão lá para o princípio da criação. Eles dizem que desde lá as coisas continuam da mesma forma. Continuam da mesma forma? Como assim? E a vinda do Senhor Jesus? Que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento foi cumprido em Cristo. E a vinda dele? E a vida dele? E o testemunho dele? Olha, vira uma página da sua Bíblia no capítulo 1. Versículo 16. A palavra do Senhor diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Nós fomos testemunhas oculares da vinda e da vida do Senhor Jesus. Então nós vimos o Senhor Jesus ressurreto. Nós presenciamos a vinda de Jesus, mas esses falsos mestres estão trazendo esse ensinamento. Peraí, as coisas continuam a mesma coisa desde quando tudo foi criado. Olha isso, irmãos. Olha a sutileza desses falsos mestres. Aí colocam dúvida naqueles que não foram despertos pela palavra. Por isso, meu irmão, é importante para você entender essa veracidade da palavra de Deus. É importante você entender e crer na promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. É certeza para a igreja, não há dúvida que ele vai voltar. Quando? Eu não sei. Quando? Eu não sei. Agora, uma coisa é certa, ele disse que voltaria. Olha só, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 36, a palavra do Senhor nos diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, presta atenção à referência do Senhor Jesus, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, quando a igreja do Senhor ainda está nesse mundo, entenda, é a misericórdia do Senhor. É a arca estando com a porta aberta. É a arca, as arcas, né? Temos a nossa igreja, outras igrejas bíblicas espalhadas pelo mundo, outras igrejas pregando o evangelho espalhadas por esse mundo. São as arcas com a porta aberta. Vai chegar um dia. Nós estamos alertando, né? Nós estamos alertando. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. A mesma coisa, o Senhor Jesus está trazendo um comparativo de que Noé vai falando: vai chover, arrependa-se dessa vida que vocês estão tendo. Vai se casar, vai se dar o casamento, que nada, isso nada vai acontecer. Aconteceu? O Senhor Jesus também, isso foi em Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39. Mas em Lucas, o Senhor Jesus também disse, versículo 17: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, ou seja, assim como em Sodoma e Gomorra eles estavam vivendo, se casando, edificando, tocando a vida, sem dar reverência ao Deus Todo-Poderoso, quando Ló saiu daquela cidade, aquela cidade foi condenada. Então o Senhor Jesus já disse, trazendo fatos do Antigo Testamento, de coisas que aconteceram, e a profecia do Novo Testamento, quando ele voltará. É certo isso. Já aconteceu no passado. Agora vocês estão de sobreaviso. De sobreaviso.
todos vocês. Então, quando a Bíblia trata com aqueles que não creem, como aqueles desobedientes à palavra, aqueles indesculpáveis, é porque, queridos, mais uma vez, as arcas estão com as portas abertas. Quando as portas se fecharem, quem fechará essa porta vai ser o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus vai voltar, trazendo essa dúvida aqui, dessa pergunta. Só que Pedro começa a explicar a eles com relação a essa veracidade da palavra de Deus, dessa exatidão da palavra de Deus, da verdade que é a palavra de Deus. Ele começa a falar, ele começa a dizer aos irmãos, no versículo 5, porque deliberadamente, então eles estão dizendo, eu vou ler o versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Agora Pedro vai trazer aos irmãos uma reflexão sobre aquilo que esses falsos mestres estão dizendo. Eles estão duvidando da vinda de Cristo. Eles estão dizendo que as coisas continuam desde a criação, desde quando as coisas foram criadas. Na verdade, eles estão intencionalmente, eles estão resolvidos, eles estão determinados em esquecer. Em esquecer algo. Aí Pedro começa a refletir com os irmãos. Esquecer que Deus criou todas as coisas. Por isso que foi lido no nosso culto, no início do nosso culto, Gênesis capítulo 1. O que marca Gênesis capítulo 1? O poder criativo de Deus. Deus diz, haja luz, houve luz. Haja o firmamento, houve o firmamento. Deus criou os animais selváticos, criou os animais selváticos. Os animais marinhos, os animais marinhos. Houve porção da terra, porção da terra. Deus criou o homem, sim, criou o homem. Então, esse poder criativo, os falsos mestres, importante isso, eles não podiam negar. Porque eles falam, o que eles disseram? As coisas continuam a mesma coisa da época da criação. Tá, então vocês entendem que houve uma criação. Então tá certo, vocês entendem isso. Na verdade, vocês estão deliberadamente, decididamente, querendo esquecer. Ou seja, vocês estão querendo deturpar, vocês estão dizendo coisas falsas, sabendo que Deus criou todas as coisas. De longo tempo, sabe o que houve? Houve o poder de Deus para falar e as coisas serem criadas. Desde a criação. Então vocês creem de lá. Então vocês dizendo que de lá para cá nada mudou. Está tudo a mesma coisa. Então vamos partir, então, de lá para cá. Né? Vamos entender como se o Pedro estivesse falando. Então vamos entender de lá para cá. Então, leiam Gênesis 1. Se você ler Gênesis 1, você vai ver que de longo tempo, Deus criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Deus falou e foram criadas. Gênesis 1 é a prova disso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é isso? Então, é desde o princípio. Só que vocês precisam entender. Preste atenção, queridos. Eles estão atacando a veracidade da palavra. Jesus disse que ia voltar, não disse? Ele não falou isso em Mateus, não li para os irmãos, Mateus, quando Jesus disse. Jesus não disse que comparou o tempo de Noé e depois falou do tempo de Ló. Jesus disse isso. Foi palavra falada. O que Deus fez no ato criativo? Haja luz. O Senhor falou. E houve luz. Haja firmamento. E houve firmamento. A terra, os animais, o homem, partiram da criação falada de Deus. Se eles estão dizendo que as coisas não mudaram desde o princípio foi criado pela palavra de Deus. Então,
Pensem. Há veracidade no que Deus diz, sim ou não? Sim. A resposta é uma pergunta retórica. Acontece que eles estão trazendo dúvidas ao que Deus disse. Eles estão querendo trazer dúvidas ao que o Senhor prometeu. Mas onde está a sua vinda? Está na palavra do Senhor. Ele falou que para mim é suficiente. Espero que para você seja suficiente. Porque você é amado de Deus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, está certo isso. Não há dúvida. Lembre-se que no início da mensagem eu perguntei para você que a palavra de Deus é suficiente para você? A palavra de Deus nos promete isso. Você crê? Você espera? Você vive dessa forma com que Deus pudesse voltar hoje? Isso é algo importantíssimo. Se Jesus voltasse hoje, todas as pendências que estavam na sua mão para resolver, você se esforçou para resolvê-las? Ou você achou que você teria o amanhã? Ô pastor, eu espero que eu tenha amanhã. Amém. Se Jesus não voltar, nós temos. Ou não. Ou nós iremos para ele. Ô pastor, mas que conversa é essa, pastor? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Cristãos que vivem amadurecidos, despertados pela palavra, sabem que Jesus pode voltar hoje. Amém? Amém. Nós temos irmãos que creem que Jesus pode voltar hoje. Essa é a certeza. Por isso que quando nós estamos confessando nosso pecado, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos cantando ao Senhor, o nosso coração se enche de alegria. Por quê? Porque pode ser hoje que eu estarei na presença de Deus. Pastor, mas eu quero desfrutar dessa vida. Amém. Enquanto Ele der vida para você e para mim, vamos desfrutar da melhor maneira que nós pudermos. Honrando a Deus em todas as coisas. Amém por isso. Mas o Senhor Jesus pode voltar hoje. Hoje. Pastor, eu costumo não pensar sobre isso. Pense sobre isso. Deseje isso. Essa é a verdade do Evangelho. Pedro traz a eles, olha, na criação do mundo, nós vemos a veracidade da palavra de Deus. Por quê? Se vocês estão falando que desde o princípio as coisas permanecem como estão, então vamos pensar, irmãos, com relação a esse ensinamento dos falsos mestres. Eles estão falando do princípio. No princípio, houve a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus. Haja luz, e houve, não houve? Qual que era a conclusão? Verdade, irmão Pedro. Apóstolo Pedro, é verdade. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 também nos demonstra isso. Mas no capítulo 1, nós lemos o capítulo 1 e vemos ali o poder criativo de Deus em todas as coisas. 6 dias, 7º descansou. Essa é a verdade. Hoje nós desfrutamos desse mundo. Irmãos, o quanto você já ouviu falar de globalização, de aquecimento global, de que o mundo vai acabar nos anos de 1000 passarás, de 2000 não passarás? Os mais novos aí, pastor, eu nem sei o que é isso aí. Já passou 25 anos isso aí. Pois é, tinha uma doutrina lá nos anos 2000. Se você está Oi? Já teve, assim, esse tipo de doutrina sendo disseminada, falando, olha, de 1000 passarás, mas de 2000 não passarás. Você já passou de 2000, olha aí, né? Você ainda não virou o cabo da boa esperança, não, mas, né? Você já passou por esse tipo de falsa doutrina. Já passou os anos 2000. Olha aí. Já foi. Não, pastor, mas é quando chegar a 3.000. Então, quando a gente chegar lá em 3.000, a gente vê. Não, a gente não vai chegar a 3.000. Pensem sobre isso. Falsas doutrinas que são ensinadas. E aí, queridos, o que permanece é a palavra de Deus. Por isso, queridos, você precisa refletir sobre o que você crê, no que você crê, se a palavra de Deus é realmente verdadeira para você. Há um certo povo aí que eu creio que não seja crente, que estão vindo com uma ideia de releitura das Escrituras, uma contextualização. Não que nós não contextualizamos. Contextualizar é você trazer para o seu contexto, né, como você está vivendo hoje, né? Mas eles estão querendo reinterpretar, é melhor do que contexto, reinterpretar as Escrituras. Tem um povo que diz assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus.
ela não é a palavra de Deus. Pastor, eu não vejo muita diferença nisso. Pensa direitinho. Vou falar de novo. Há alguns que defendem a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Isso é um perigo. Porque ela contém. Então pode ter partes que não seja a palavra de Deus. Agora, se ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós devemos pedir misericórdia de Deus que nós entendamos o que a Bíblia está dizendo. Porque ela é a verdade, irmãos. Ela é suficiente. Então Pedro traz a correlação à criação. Então, de longo tempo houve céu e terra, pela qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Então Deus disse. Então essa palavra, ela se cumpriu. Agora, lembrando que eles estão dizendo, onde está a segunda vinda do Senhor? Porque as coisas permanecem como estão desde a criação. Tá, vamos pensar, amados de Deus, vamos pensar, versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Opa, pela qual, creio eu, se referindo à palavra de Deus. Pela palavra de Deus, que disse a Noé que, irmãos, ele entraria na arca com os seus familiares, mas o mundo seria afogado em água. Nada acontece desde a criação? E a palavra de Deus? E a palavra dita do Senhor a Noé? Eu vou ler alguns textos de Gênesis 6. Preste atenção. Gênesis 6, capítulo 5. Desculpa. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Gênesis capítulo 6. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora, aqueles falsos mestres estão falando, desde o princípio nada mudou. Onde está a segunda vinda do Senhor Jesus? Pois é, no princípio ele criou todas as coisas. Foi pela palavra dele, a palavra dita. De novo, uma pergunta retórica, não foi assim? Né? Não foi assim? Sim, exatamente, foi assim. Exatamente. Agora, nada mudou. Gênesis capítulo 6. Amados de Deus, Pedro falando com a igreja. Amados, em Gênesis não está relatado o dilúvio? O que o Senhor falou? Que não iria destruir, fazer desaparecer o homem que ele criou, os animais, os répteis, tudo. Não foi isso? Deus não deixou relatado isso em Gênesis 6? Peguem as suas Bíblias, amados de Deus. A Gênesis 6 está dizendo isso. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 21. Preste atenção, irmãos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a terra, sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Aconteceu ou não aconteceu o dilúvio? Aconteceu. Foi a família de Noé e um casal de cada animal. Aqueles que estavam dentro da arca. Agora, queridos, Deus não havia dito isso? Não ia acontecer dessa forma, Deus não falou para Noé? Não está relatado em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, explicando para nós com relação à promessa e a palavra determinada de Deus com relação ao dilúvio. No capítulo 7, não vai dizer para nós que isso tudo aconteceu?
Então, a palavra dita, falada de Deus, e a palavra escrita, ela é fiel, ela é verdadeira. Não adianta querer trazer dúvidas para a veracidade, tentando atacar a veracidade da palavra. É nela que nós devemos confiar. Está relatado, está escrito. Pedro está trazendo exemplo para aqueles irmãos. Não é à toa que ele diz, pela qual veio a perecer o mundo daquela época. A palavra de Deus que foi revelada, ela foi cumprida. Como você vai dizer que não? Palavra dita, capítulo 1, a veracidade, a palavra dita, falada de Deus. No capítulo 6, a palavra escrita, relatada e cumprida. Tanto na criação, quanto na destruição. É isso que eles, falsos mestres, não tinham como crença. O Senhor é o mesmo que cria, e o Senhor é o mesmo que destrói, segundo a sua vontade. Quem fez aquelas águas afogarem tudo o que existia, com exceção aqueles que estavam dentro da arca? Deus. Quem criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1? Deus. Então, o mesmo Deus que cria e fala, e as coisas passam a existir, é o mesmo Deus que destrói, cumprindo a promessa que ele deu. Dúvidas com relação à palavra de Deus? Na sequência, irmãos, ele vai explicar sobre a segunda vinda de Cristo. Permitindo o Senhor, veremos daqui a 2 semanas. Por enquanto, queridos, o que Pedro está dizendo? Olha, no Antigo Testamento houve promessa cumprida. Falou-se do dilúvio, o dilúvio aconteceu. Há dúvidas quanto a isso? Não há. Palavra dita, palavra escrita. É a veracidade da palavra de Deus. Mas aí Pedro continua e fala no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra... Você vai negar o quê? Você vai chegar e falar assim, peraí, onde é que eu estou? Eu estou aqui na terra. A terra existe, o céu, a terra, eu estou vivendo aqui, então. Essa terra que hoje, que agora existem, tanto os céus quanto a terra, pela palavra de Deus. Que palavra? Palavra fiel. Palavra que tem veracidade. Palavra que é verdade. Palavra que é exata. Pela palavra de Deus, o que vai acontecer? Versículo 7. Eles têm sido entesourados para fogo. Qual é a promessa para essa terra, queridos? Nós já vimos na promessa da segunda vinda, o Senhor Jesus disse sobre isso. Nós vimos no ato criativo de Deus, a veracidade da criação de Deus, palavra falada. Nós vimos no dilúvio, a comparação que Pedro traz aqui para os irmãos. Naquela época o mundo foi afogado em água, palavra escrita. E agora na condenação futura a ser executada. Este mundo está entesourado, ele está guardado. Sabe a ideia da custódia? Já ouviu falar isso? Foi levado sobre custódia, né? É um termo jurídico. É uma pessoa que está sendo levada e está ficando sobre uma proteção. Ela cometeu um delito, mas essa pessoa está guardada. Ela está guardada. Por isso que ela foi levada em custódia. Essa é a ideia. Então ela está em determinado tempo esperando que algo vai acontecer. O que Pedro está dizendo? Essa terra, nós estamos pisando, ela está sob custódia. Ela está entesourada. Para quê? Para o fogo. Não vai ser mais com água. Por quê? Porque na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, olha o que o Senhor diz. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Você crê nisso? Amém? Então, quando diz para você que a geleira lá está derretendo por causa do aquecimento global, e se aquela terra lá vai inundar tudo e vai afogar todo mundo aqui, nós vamos morrer com essa questão toda. Você crê nisso, irmãos? Se Deus falou que isso não vai acontecer,
que você tem dúvida? Ah, pastor, porque eu vi estudo lá e mediram a geleira, e a geleira estava assim, agora ela está assim, e se descer toda aquela água, pastor, nossa, por isso que eu já fiz um sobrado para eu ir para o lado de cima. Assim. Estou brincando com você. Irmãos, essa é a verdade para você? Deus falou que não. Está entesourado para destruição com fogo. É isso. Vai ser destruído. Essas falsas doutrinas aí que parecem ser evangélicas, que não são evangélicas nada, falam, não, a questão não é essa não. Vai ser esse mundo aqui. Não vai ser não, irmãos. A Bíblia fala em novo céu e nova terra. Não vai ser essa terra. Está entesourado. Agora, você crê ou não? Você crê ou não? Que a palavra de Deus diz claramente que vai ser entesourado pelo fogo. Em Gênesis, como diz os irmãos 9 e 11, diz que não vai ser mais como dilúvio. Se não vai ser como dilúvio, Pedro está dizendo, vai ser com fogo. Para mim, o que a Bíblia diz é a verdade. Então vai estar entesourado, está sob custódia, está reservado, está guardado para ser destruído. Pronto, o Senhor falou. Essa é a verdade. Irmãos, o texto continua dizendo, estando reservado para o dia do juízo, vai ter um dia de acerto de contas. E Pedro vai trazer depois, explicando esse dia do juízo, chamado também algumas vezes de dia do Senhor. Vai vir esse julgamento. Isso vai acontecer. Então, vai vir esse julgamento do Senhor, o dia do juízo vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara em nos dizer que essa terra está entesourada, está guardada, está ali reservada para que um dia seja destruída. E vai haver um acerto de contas. Isso é o dia do juízo. E a última frase, e destruição dos homens ímpios. Não ficarão impunes. Por isso, irmãos, a justiça, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus há de julgar. Você tem um advogado, o Senhor Jesus. Coloque-se na mão dele. Pastor, mas eu vejo essa impiedade. Claro, tem que te trazer tristeza mesmo. Eu olho às vezes, queridos, algumas leis, algumas corrupções, alguns comportamentos, eu consigo olhar e falar, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso acontecer com o nosso país? Sabe, eu me vejo, né, como Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor que é puro de olhos, o Senhor permite que tenham essas pessoas cuidando do nosso país, sejam elas quem forem. O Senhor permite que leis sejam aprovadas, leis que são contrárias ao Senhor, o Senhor permite. O Senhor permite que ações aconteçam. Isso eu estou falando no contexto do nosso país, queridos. O Senhor permite que ações aconteçam de pessoas que vão viver deliberadamente contra o Senhor. O Senhor permite isso. Até quando, Senhor? Claro que Abacuque aí está falando no contexto para o povo de Israel, né? Então, trazendo para o povo de Israel e não olhando para essas coisas que acontecem no mundo, na igreja evangélica. Como coisas adentro na igreja que se diz evangélica. Alguns comportamentos, algumas convicções de homens de Deus que dizem que tinham no passado, mas de acordo com a modernidade, século XXI, tecnologia, estão a não aplicar aqueles princípios que são claros da palavra de Deus. Até quando, Senhor? Uma coisa é certa. Eu creio que o Senhor Jesus vai voltar. Eu creio que o Senhor que falou e criou todas as coisas foi o mesmo Senhor que condenou em Gênesis capítulo 6 aquela geração má. É o mesmo Deus que diz que essa terra está guardada para o dia do juízo. Ela está sob custódia. Ela está só aguardando, reservada, para um dia ela ser destruída pelo fogo. Essa é a verdade da palavra de Deus. A minha pergunta é, irmãos, você crê nisso? É verdade para você? Quando você participa da ceia do Senhor e deixa claro para você que o Senhor Jesus disse, olha, fazei isso em memória de mim. Um dia, vocês farão no meu reino. Enquanto isso, vocês farão isso trazendo à memória que vocês são amados do meu Pai. Nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo para quê? Para nós refletirmos.
vez após vez que fazemos a ceia do Senhor, estou trazendo um momento do nosso culto, né? Nós fazemos a ceia do Senhor e nós refletimos, Senhor, o Senhor pagou pelos meus pecados. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Acredito que não tenha ninguém aqui, né? Tenha mais cerca de 2000 anos, não, né? Então você não estava lá, você creu. Você reflete sobre isso? Você traz à memória o que a ceia do Senhor nos encoraja? O Senhor me salvou. Foi um sangue precioso, eu creio nisso. E Ele voltará para buscar a sua igreja, da qual eu faço parte, pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. O meu Jesus, o nosso Salvador, pode voltar hoje. Como eu estou vivendo? Como está a minha vida? Como está a minha vida de confissão de pecados? Como estão meus relacionamentos? Como está a minha vida com Deus? Como está a minha esperança no retorno de Jesus? Hoje! Porque é verdade. Eu creio nisso. Eu não sou como os falsos mestres, e graças a Deus por isso, que fica pensando, mas já passou 2000 anos. Então, irmãos, como eu disse na sequência do texto, o Senhor falou, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Ou seja, está no controle dele. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, pode voltar na próxima geração. Eu não sei. O que eu sei é hoje. Hoje eu creio. Hoje eu creio. Senhor Jesus voltando, estarei na presença do meu Salvador. A palavra de Deus é suficiente para você, querido. Você crê na veracidade das Escrituras? Se a Bíblia te ensina princípios, pratique. Se a Bíblia diz para você, você pode amar, porque você tem um amor, ame. Se você já sabe com relação ao perdão, perdoe. Se você precisa dominar-se, se domine. Se você está em pecado e você sabe que esse pecado o afasta de Deus, confesse esse pecado e deixa. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Queridos, esse provérbio diz que você enxerga uma transgressão. Se você confessa essa transgressão e deixa, você alcança a misericórdia. Então peça a Deus perdão hoje. Hoje. Viva com o Senhor. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus voltará. A palavra do Senhor diz, confia em mim, não temas. Precisamos refletir sobre como está o nosso coração com relação à verdade. Com relação ao que a Bíblia diz. Pastor, eu estou aqui cheio de dúvidas. Pergunte. Tire suas dúvidas. O meu desejo, queridos, é que a nossa igreja caminhe na completa convicção da suficiência das Escrituras. É ela que vai nortear. Você sabe, muitos ensinamentos desse mundo já mudaram. Quem viveu um pouco mais, já viu que é um ciclo, né? É igual a moda. Já viu a moda? Tem coisas que as pessoas usavam há 20 anos, há 30 anos. Aí depois de um tempo volta aquela moda. E é até a expressão que eles usam, né? Voltou essa moda, né? E é assim mesmo, é o coração do homem. Inconstante. Mas a palavra de Deus, essa não passa, queridos. Essa não passa. O meu desejo é que você creia. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor Deus, esse início de tarde, onde o Senhor nos ensina acerca da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra nos ensina, nos encoraja. Senhor, ajuda-nos a viver essa fé, Senhor. Se há, Senhor Deus, dúvidas em corações aqui, Senhor Deus, com relação à sua doutrina, Pai, esclareça. Abra, Senhor Deus, essa mente transformada desses crentes. Que eles possam viver, Senhor Deus, na dependência do Senhor, entendendo que a verdade falada, a verdade escrita do Senhor, a verdade vivida na pessoa de Jesus Cristo, Senhor Deus, é o que nós devemos crer. Ajuda-nos, Senhor Deus, muitas vezes na nossa falta de fé. Ajuda-nos a sermos mais firmes nos princípios que nós conhecemos. Encoraja o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, a depender do Senhor, a viver, Senhor Deus, aplicando esses princípios que eles conhecem, eles já sabem, mas infelizmente, Senhor, decididamente estão querendo não viver.
Fortaleça o Senhor. O Senhor pode fazer, segundo a tua vontade, como o Senhor fez. O mesmo Deus que salva é o Deus que julga com justiça. Então não há injustiça nesse mundo, Senhor Deus, que ficará sem o julgamento reto do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e do teu próprio, ó Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a vivermos crendo na tua palavra e vivendo para honrar ao Senhor. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A veracidade da palavra do Senhor, precisamos crer e seguir nesse caminho. Nós vamos para o nosso próximo momento do nosso culto, a ceia do Senhor, e uma pergunta que eu sempre faço: você que creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você que foi batizado nas águas, está em comunhão com a tua igreja, né? É uma demonstração, né, de que você